poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha no programa Em Poucas Palavras. Estamos aqui em mais uma edição do programa que procura responder biblicamente às suas dúvidas. Eu sou Nathan, comigo, pastor Augustus Nicodemos, nosso comentarista. Tudo bem? Minha saudação a você, querido ouvinte. Obrigado pela sua audiência. Vamos ao tema de hoje, então, do nosso programa Em Poucas Palavras. Atendendo uma dúvida de um de nossos ouvintes, o programa de hoje fala sobre quando Jesus afirmou acerca de negá-lo diante dos homens. O texto que ele cita é o de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, no qual está escrito: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É sobre isso e o que significa isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Pastor Augustus, o tema é este, né? Negar a Jesus, o que significa esse texto, mas incluindo a pergunta do Carlos, ele tem uma dúvida em vista daquilo que Jesus disse nesse texto de Mateus, capítulo 10, versículo 33. Ele então pergunta: Pedro nega Jesus diante dos homens? E Jesus aparentemente, né, não nega a Pedro diante de Deus, então Jesus quebrou o princípio que ele havia ensinado. Enfim, como é que a gente entende esse versículo? Olá, Carlos, receba meu abraço, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver se nós conseguimos responder. Temos que começar definindo o que é que significa lá no texto de Mateus 10, 32 e 33, confessar a Jesus e negar a Jesus. Aquela passagem está inserida nas instruções que Jesus deu aos seus 12 discípulos quando os mandou em missão anunciar o evangelho pelas vilas e povoados da Galileia. O Senhor Jesus os envia com muitas instruções, orientando-os a o que eles deviam levar para o caminho, a quem eles deveriam abordar, como eles deveriam se comportar nas casas onde eles entrassem, qual a mensagem que eles haveriam de pregar e como eles deveriam reagir diante do efeito da pregação. Os discípulos deveriam anunciar que o reino de Deus estava próximo e que o Messias já havia chegado, que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, o Filho de Deus, e que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e crer nele e recebê-lo como sendo o Messias de Israel. Essa era a mensagem que eles deveriam proclamar. E, proclamando a mensagem, juntamente com a proclamação, eles deveriam curar os doentes, expelir os demônios, enfim, fazer o bem a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui nesses dois versículos, versos 32 e 33, no capítulo 10, onde essas instruções estão, o Senhor Jesus faz uma declaração a respeito da reação das pessoas à mensagem dos discípulos. Ele diz, no verso 32, que aquele que confessá-lo diante dos homens, ele, Jesus, também o confessaria diante do Pai que está nos céus. Ou seja, ele está dizendo, as pessoas que ouvirem a pregação de vocês a respeito do reino de Deus, crerem de todo o coração, aceitarem esta mensagem, não está escrito aqui, mas juntando outras partes, está implícito a conversão, o arrependimento verdadeiro, porque era essa a mensagem dos discípulos, né? Eles queriam que as pessoas se arrependessem e crescem em Jesus. Pois bem, aqueles que fizessem isso de todo o coração, e declarassem publicamente, note que essa confissão, ela não é uma confissão da boca para fora, mas ela expressa o estado do coração. A pessoa creu em Jesus, creu na mensagem dos discípulos, ela se arrependeu, aceitou que o reino de Deus havia chegado, que Jesus é o Messias, e então ela se torna um discípulo de Jesus. É isso que significa. Ela passa a confessar publicamente agora que Jesus é o Messias. E certamente isso viria de mudar toda a sua vida, toda a sua situação. Todo o seu contexto. Isso. Essas pessoas que publicamente manifestam fé em Cristo Jesus devido à confiança que já depositaram nele em seus corações, estes no dia do juízo, Jesus então confessará como sendo seus discípulos verdadeiros, como aqueles que foram aceitos, que foram perdoados e que haverão de entrar no reino dos céus.
Na mesma linha, vai a reação oposta. Jesus diz, então, no verso 33, que é o objeto de pergunta aí do Carlos, né? Isso. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas que ouvirem a mensagem dos discípulos, o apelo dos discípulos para o arrependimento, para a conversão, para a fé em Jesus Cristo, recebendo o reino de Deus, aqueles que negarem a Cristo, ou seja, aqueles que se recusarem a reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, o Messias esperado, aquele que haverá de reinar para todo sempre, então esses, no dia do juízo, também serão negados por Jesus. Jesus vai dizer, nunca conheci estas pessoas. Estas pessoas ouviram a mensagem, escutaram a proclamação do Evangelho, mas negaram o meu nome, ou seja, recusaram acreditar no meu nome. Exato. Então, Jesus aqui está tratando de conversão e de rebelião. Ele está tratando de pessoas que creem na mensagem do Evangelho e se convertem, e de pessoas que resistem à pregação do Evangelho e não professam a fé em Jesus durante toda a sua vida. Isso vai refletir, evidentemente, no dia do juízo, como o próprio Jesus diz aqui, não é? Vai, então, da mesma forma, aceitar uns e vai também negar aqueles que o negaram. Agora, quando nós pensamos em Pedro, né, nós vemos que é uma situação completamente diferente. É diferente, o cenário, inclusive. Né? Pedro era um seguidor verdadeiro de Jesus. Ele era um discípulo autêntico de Jesus. No capítulo 16 do próprio Evangelho de Mateus, nós lemos que Jesus perguntou para ele, né, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não é? Inclusive fez a promessa, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo prometeu edificar a igreja dele sobre o Pedro confessante, o Pedro Exato. que reconhecia publicamente que Jesus era de fato o Filho de Deus e o Messias. Pedro não pode ser encaixado naquela categoria das pessoas que negam a Jesus, no sentido de que recusam-se crer em Jesus. Pedro era um crente em Jesus Cristo. O que aconteceu na noite da traição de Jesus é que esse crente, Pedro, ele vacilou. Ele passou por uma situação de aflição difícil, né? Exatamente. E nesse momento ele fraquejou. Com medo dos homens, com medo de ser preso, com medo de ser torturado e talvez morto. Então ele, 3 vezes, quando interrogado, ele disse que não conhecia Jesus Cristo. Mas esse dizer que não conhecia Jesus Cristo não é a mesma coisa do negar a Jesus que está lá em Mateus 10. A negação lá de Mateus 10 é das pessoas que se recusam a se converter e crer em Jesus como Senhor e Salvador. A atitude de Pedro foi de fraqueza de um crente verdadeiro. Foi um momento de vulnerabilidade. Pedro temeu os homens, temeu a morte, temeu o que ia acontecer com ele, e então, covardemente, ele disse que não conhecia a Jesus pelo menos 3 vezes. Agora, o Lucas, o texto do Evangelho de Lucas, nos diz que quando ele negou a Jesus pela 3ª vez, diz que Jesus olhou para ele. E quando os olhares de Pedro e de Jesus se cruzaram, Pedro saiu e chorou amargamente. Ele chorou de arrependimento, de tristeza pela sua fraqueza, por ele haver negado a Jesus diante dos homens naquele momento de fraqueza, não é? Ou seja, Pedro tinha um coração convertido, Pedro estava arrependido e, portanto, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus o perdoou. O caso de Pedro não é aquele caso de Mateus 10. Pedro é o caso de um crente que falha, se arrepende e é perdoado. O senhor vai falando aí, eu vou me lembrando de alguém dizendo, olha, Pedro, ele negou a Jesus, e Jesus, nessa troca de olhar, né, que Pedro acabou indo para o arrependimento, e depois que Jesus ressuscitou, ele dizendo, olha, diga para os discípulos para me esperarem e tal, e a Pedro... Isso é no final de Marcos. Exato. Final do Evangelho de Marcos. E a Pedro, é como se ele tivesse ali, eu sei que esse meu discípulo precisa de uma palavra especial, diferenciada, né? Tanto que a gente tem aquela passagem dele perguntando se ele o ama. Isso, no final do Evangelho de João. Muito bom que você lembrou isso aí, Nathan. No final do Evangelho de João tem exatamente esse registro aí. Jesus se aproxima de Pedro e 3 vezes pergunta a Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Cada uma delas correspondente a um daqueles momentos de fraqueza, não é? Então, respondendo aí ao Carlos, nós dizemos que
Jesus não quebrou esse princípio. Quem o nega aqui nessa vida, ou seja, quem permanece na incredulidade, quem não reconhece Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, esse no dia do juízo também não será reconhecido por Cristo como sendo discípulo dele e, portanto, não será reconhecido como salvo, como perdoado e terá que enfrentar a ira eterna de Deus no lago que arde com fogo e enxofre. Então, querido ouvinte, pensa nisso. Tá, ainda falta um pouquinho só. Eu gostaria de só levantar uma questão que foi dita no programa agora há pouco, daquelas pessoas que resistem a Jesus, ao Evangelho. E eu queria que o senhor fizesse essa ligação com esses resistir, uma vez que a graça é irresistível. A graça é irresistível para aqueles que são de Cristo. Quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo aos que são de Deus, aqueles que Deus amou e escolheu antes da fundação do mundo, ele é feito de tal maneira e com uma eficácia tão grande que a pessoa não resiste, ela se rende, voluntariamente ela vem aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Mas muitos são deixados à sua própria decisão. Não é? E Deus não é injusto em fazer isso. Não é? Deus não tem que salvar ninguém. E essas pessoas vão ouvir o Evangelho e, pela dureza do coração, elas vão resistir e serão castigadas com justiça por Deus, porque decidiram, optaram e seguiram o caminho da rejeição, porque Deus não tinha obrigação de chamá-los de maneira eficaz. Pronto, respondida a questão do Carlos Dantas, lá de Fortaleza, Ceará, de onde ele mandou a mensagem acerca desta questão que incomodava o coração dele. Agora, certamente que, pelo que a gente ouviu, está clara aqui a resposta. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Bem, estamos de volta e já no final do programa Em Poucas Palavras de hoje, agradecendo a sua audiência. Nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 6296389557. Se você quiser mandar perguntas e dúvidas, envie para este número, tá bom? Queria também fazer uma propaganda aqui de um outro programa da Primeira Igreja, só que em vídeo, que é o PNO, ou seja, Perguntar Não Ofende. Procura lá no YouTube por este nome, Perguntar Não Ofende. É uma série de pequenos programas, né, em pouquíssimas palavras, né, 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos, onde algumas perguntas rápidas são colocadas e o pastor Augustus e outros pastores da igreja respondem a estas questões, que inclusive a gente vai enviar algumas dessas perguntas para esse programa, uma vez que algumas dessas são bem pequenas e a gente passa para lá. Natsan, quando o nosso ouvinte for procurar no Google o Perguntar Não Ofende, acrescenta Primeira Igreja de Goiânia, porque tem um outro programa chamado Perguntar Não Ofende. Então você relaciona aí com Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e Perguntar Não Ofende, ou PNO, acho que acha também, né? Acho que sim. Então tá bem. Pastor, suas palavras de despedidas aí. Agradecendo a audiência, querido ouvinte, e lembrando das palavras de Jesus: se você o confessar, então será reconhecido por ele no dia do juízo, mas se não, então, infelizmente, o que lhe aguarda é o castigo eterno. Pense nisso, arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Hoje é o dia da salvação. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.